Bom dia a todos. Nosso tema será antifúngicos. Será apresentado pelas discentes Beatriz Boaventura, Deise Souza, Railane Rebeca e Estela Márcia, pelo curso de Odontologia, pela Universidade Estadual de Feira de Santana, tendo como componente curricular a Farmacologia, administrada pela docente Flávia Gomes. Bom dia, meu nome é Beatriz e eu vou fazer uma introdução sobre o assunto, falando um pouco sobre as características principais dos fungos, sua classificação, sua composição e sua patogenia. Bom, os fungos eles são células eucarióticas sem mobilidade e, diferentemente das plantas, eles não podem realizar fotossíntese. Muitos deles são parasitas que se nutrem da matéria viva ou saprófitos, que vivem sobre a matéria orgânica morta. Das milhares de espécies já caracterizadas, muitas dessas espécies elas têm importância econômica, porque elas são comestíveis, como por exemplo os cogumelos. Eles também são úteis na manufatura de outros produtos, como por exemplo na fermentação da fabricação de bebidas e na produção de antibióticos, ou em razão do dano que causam a outros animais, às colheitas ou aos gêneros alimentícios. Aproximadamente 50 tipos são patogênicos aos seres humanos. E esses organismos estão presentes no meio ambiente ou podem coexistir com os seres humanos como comensais, sem causar algum risco aberto à saúde. Eu vou falar agora sobre a composição dos fungos, que é um tópico importante para que posteriormente podemos entender o mecanismo de ação dos fármacos antifúngicos. Bom, uma das diferenças mais importantes entre os fungos e as células humanas está na manutenção da membrana plasmática das células. No caso das células dos mamíferos em geral, o colesterol detém a responsabilidade pela manutenção e, em alguns casos, funcionamento da membrana plasmática. Já nos fungos, esta responsabilidade é do ergosterol. Desta maneira, a síntese deste ergosterol pode ser utilizado como um alvo terapêutico. E, além da membrana plasmática, as células dos fungos são envoltas por uma parede celular, composta principalmente de quitina, outras glicanas, polissacarídeos estruturais, sendo a produção destas glicanas um outro terapêutico muito utilizado. Eu trouxe essa imagem aqui para exemplificar justamente o que eu acabei de dizer, a composição da membrana plasmática e da parede celular dos fungos. Os fungos clinicamente mais importantes, eles são classificados de acordo com a morfologia, inclusive de acordo com a presença de hifas, que são projeções filamentosas que se entrelaçam, formando uma estrutura chamada de micélio, que é uma característica mais marcante do morfo. Além disso, cada classificação parece adotar uma região de preferência para infecção. Na figura aqui que eu trouxe, observa-se o Saccharomyces cerevisiae, que é um fungo utilizado para a fabricação de bebidas. É um dos exemplos de leveduras, que são organismos unicelulares não produtores de hifas. Temos aqui a Candida albicans, que é um fungo leveduriforme e produzem a chamada pseudoinfa. Essa pseudoinfa é utilizada com finalidade de resistência e invasão tecidual. No caso de Aspergillus fumigatus, que é um fungo filamentoso, as hifas estão envolvidas com a reprodução desse fungo. Por último, os fungos dimórficos, como o caso do Histoplasma capsulato, podem crescer tanto em forma leveduriforme como filamentoso. Então, como o fungo ele causa doença? Inicialmente, o fungo precisa aderir a uma superfície. Mais adiante, vamos ver que um dos locais prediletos de crescimento de fungo são as próteses. O próximo passo é a colonização dessa superfície. Ele vai se multiplicar. Alguns fungos, eles param por aí, apenas se aderindo e colonizando a superfície. São fungos que causam micoses superficiais. Entretanto, outros fungos causam doenças invadindo tecidos mais profundos. E outros ainda causam doenças ao atingir a circulação sistêmica e são levados a outros tecidos e órgãos, causando micoses sistêmicas. Os fungos, eles caracterizam por adaptação em variáveis condições ambientais, adesão a uma variedade de superfícies,
produção de enzimas proteolíticas, transição morfológica, formação de biofilme e invasão quando há diminuição da defesa do hospedeiro. Clinicamente, os fungos eles classificam-se em patogênicos, que são encontrados em áreas geográficas específicas, e oportunistas, que fazem parte da flora endógena humana. Em odontologia, os fungos mais comuns pertencem ao gênero Candida, especialmente Candida albicans. Esses fungos são comensais do trato gastrointestinal e eles encontram-se na boca. Vou falar um pouco agora sobre as infecções fúngicas. As infecções fúngicas elas estão muito dissociadas entre a população, estando associadas principalmente a infecções na pele, a regiões muito queratinizadas. Ambientes com clima temperado também são muito propícios ao desenvolvimento dessas infecções, como por exemplo regiões como o Reino Unido. Quando o paciente ele está saudável, essas infecções elas representam mais um incômodo do que propriamente uma ameaça. Porém, quando esse paciente já está com o sistema imune comprometido ou quando esses organismos atingem a circulação sistêmica, aí sim, essas infecções podem ser até fatais. Desde 1970 está acontecendo um aumento estável do número de infecções fúngicas, ocasionadas principalmente por quê? Por causa do uso generalizado de antibióticos esses que eliminam populações bacterianas não patogênicas. E essas populações são justamente as que competem pelos recursos nutricionais com os fungos, com as populações fúngicas. Então, a redução dessas populações bacterianas acaba ocasionando o aumento dessas populações fúngicas devido à diminuição da competição. Outras causas são, por exemplo, a disseminação da AIDS, o uso de agentes quimioterápicos, imunossupressores, que acabam ocasionando o quê? A deficiência do sistema imune do paciente. Então, gerando muito infecções fúngicas oportunistas, que são aquelas que raramente acometem indivíduos saudáveis, mas sim aqueles indivíduos que já estão com o sistema imune comprometido. Os tipos de infecções fúngicas são superficiais, cutâneas, subcutâneas, sistêmicas e oportunistas, que foi a que eu acabei de falar. Então, eu vou falar agora um pouco sobre cada uma e dar uns exemplos. Vou falar um pouco sobre essas infecções fúngicas superficiais. Os dois principais exemplos são as dermatomicoses e a candidíase superficial. A dermatomicose, elas são as micoses superficiais causadas por um grupo de fungos conhecidos como dermatófitos, que se caracterizam por uma predileção por regiões queratinizadas, como pele, unhas, pelos. Elas são mais comumente causadas por tricóptos, micrósporo ou epidermópto, dando origem a vários outros tipos de tinhas ou tinhas. E esse nome ele varia de acordo com o local de manifestação, por exemplo, a tina pedis, que se localiza principalmente nos pés. Os principais sinais clínicos da dermatomicose são observação dessa lesão circular delimitada, que tem um aumento progressivamente, Essas lesões elas vão aumentando com o tempo, como a gente pode ver na imagem. Elas não são pruriginosas e são descamantes, como a gente também pode ver na foto. A evolução da doença é lenta e acomete principalmente organismos que já estão com o sistema imune comprometido. A localização mais frequente é na cabeça, nos pés, no pescoço. A contagiosidade da dermatomicose também é variável, tendo casos onde existe grande contagiosidade, outros que já é bem mais ameno. A candidíase superficial é a infecção mais comum dentre as candidíases. Acomete principalmente a pele, mucosas. Normalmente é causado pela Candida albicans, que é a espécie comensal mais comum encontrada, principalmente na boca, vagina e trato gastrointestinal de indivíduos saudáveis. A infecção ela pode ocorrer em qualquer lugar, sendo mais comum em dobras da pele, genitais, cutículas e mucosa oral. Os sinais e sintomas eles variam de acordo com o local apresentado e o diagnóstico baseia-se principalmente na aparência clínica, por exemplo, nessas placas esbranquiçadas que a gente vê nas imagens, e no exame de lâmina com hidróxido de potássio após a raspagem da pele. O tratamento muitas vezes é feito com agentes secativos e antifúngicos. Os principais fatores de risco de candidíase incluem desde clima quente, roupas justas,
higiene inadequada, troca pouco frequente de fraldas, por exemplo, em recém-nascidos e idosos, flora alterada, né, doenças inflamatórias e imunossupressão. Um enfoque agora sobre a questão da candidíase oral. Então, o que afinal é a candidíase oral? É o famoso sapinho, que a gente conhece popularmente. Embora ele seja mais frequente na língua, pode estar em qualquer região da boca, né? E ela pode ser espalhada até mesmo para o sistema respiratório e pele, não se limitando somente à região oral. Embora os bebês eles sejam os mais acometidos, qualquer idade podem apresentar essa candidíase oral. Então, como essa doença é transmitida? Esse fungo, ele normalmente é passado de pessoa para pessoa, então com relações sexuais, o beijo. Então, além disso, o ato de compartilhar utensílios pode ser uma grande fonte de contaminação, principalmente para bebês e crianças pequenas. Então, quais são as causas mais comuns? Então, como esse fungo ele pode estar no nosso organismo de forma natural, ele acaba não apresentando nenhum problema aparentemente, se o organismo estiver saudável. Ou seja, uma das principais causas para a manifestação da doença é principalmente o que? Um sistema imune deficitário, é um paciente que ele esteja com alguma doença crônica ou esteja passando por algum tratamento que faça a sua imunidade baixar. Então, como é feita a prevenção da candidíase oral? Evitar o contato direto com pessoas estranhas, por exemplo, ter relações, beijar, ter um estilo de vida mais saudável que está principalmente associado a, como eu disse anteriormente, um sistema imune saudável, né? Além de evitar o uso exagerado de cigarro, álcool e cuidar da higiene bucal também ajuda bastante. Quais são os sintomas mais comuns para o problema? Então, a sensação de secura na boca, rachaduras em toda a cavidade, surgimento de lesões, aparecimento de lesões brancas, desenvolvimento dessas secreções que a gente vê na imagem de cor branca com aspecto de queijo, dor para engolir, redução do apetite, náuseas, vômitos, sensação de inchaço, entre outros. Como é feito o diagnóstico e quais são os tipos de tratamento existentes? Na consulta, o dentista ele vai observar sua boca como um todo, observar seu histórico e muitas vezes apenas pelo exame visual das lesões, esse diagnóstico é fechado. No entanto, ele pode estar solicitando sim um exame de laboratório para uma melhor definição clínica. Então, os tratamentos, eles normalmente envolvem aplicação tópica ou administração por via oral de medicamentos que combatam esse fungo. Então, outros medicamentos também podem ser administrados para reduzir sintomas simultâneos, como dor e os desconfortos que foram ditos anteriormente. As infecções fúngicas cutâneas e subcutâneas, a gente tem dois principais exemplos. As dermatofitoses nas unhas, oníqueas, e as esporotricoses. As dermatofitoses nas unhas, elas são causadas pelos fungos dermatófitos e causam essas alterações que a gente vê na imagem, de textura, coloração, relevo das unhas. Agora, não apenas a análise visual, ela consegue determinar um diagnóstico. É necessário, sim, a coleta do material contaminado para envio no laboratório e assim consiga analisar de forma melhor e dar um diagnóstico mais preciso. O tratamento ele é tópico, com aplicação de pomadas e pomadas antifúngicas. E agora a esporotricose, que é uma infecção cutânea causada pelo fungo Saprófita esporotrix suescis, e os sintomas eles consistem em nódulos subcutâneos, como os que a gente pode ver na imagem, que se disseminam por via linfática e evoluem para abscessos e úlceras. O diagnóstico normalmente é feito por cultura e o tratamento é feito com itraconazol e anfotericina B. Nas infecções fúngicas sistêmicas, os dois principais exemplos são a histoplasmose e a candidíase intestinal. A histoplasmose é uma doença infecciosa provocada pelo fungo Histoplasma capsulato e ocorre principalmente nos pulmões, mas podem se espalhar para várias partes do corpo, como a gente consegue ver na imagem. Essa infecção ela é adquirida pela inalação dos esporos do fungo e na maioria das vezes não tem sintomas, mas em algumas pessoas pode apresentar febre, tosse, dificuldade de respirar. O diagnóstico ele baseia-se no exame do tecido e da amostra, e se o tratamento com medicamentos antifúngicos é necessário, depende muito da gravidade da infecção. E agora,
a candidíase intestinal. Ela acomete principalmente quando o sistema imune está danificado, ele está enfraquecido, como na maioria das candidíases que a gente falou. Então, ela leva ao aparecimento de pequenos resíduos esbranquiçados na fezes, e o tratamento é estabelecido pelo clínico geral ou gastroenterologista, que, de acordo com a gravidade da doença, vai estar indicando os medicamentos, mas a maioria das vezes é feito o uso de antifúngicos orais, como o fluconazol. Os sintomas da candidíase intestinal, elas normalmente estão relacionadas principalmente à doença que levou à diminuição do sistema imunológico da pessoa. Em relação ao que pode causar essa suscetibilidade a adquirir essas infecções fúngicas, nós temos, por exemplo, pacientes que estão na UTI, muitas vezes têm sua microbiota danificada, pacientes que usam próteses, porque podem causar lesões orais, e através dessas lesões as infecções fúngicas disseminarem mais. Pacientes imunossuprimidos, né? Então eles estão com aquele sistema imunológico deprimido. E pacientes que usam indiscriminadamente antibióticos, como eu já disse anteriormente. Bom, agora eu vou dar continuidade falando sobre os fármacos antifúngicos. A gente já viu que algumas espécies de fungos são patogênicas, ou seja, elas são capazes de causar infecções fúngicas nos indivíduos. Então, para tratar essas infecções, são utilizados os agentes terapêuticos antifúngicos. Além dessa ação terapêutica, alguns antifúngicos são utilizados na profilaxia dessas infecções e são recomendados em pacientes imunodeprimidos, pacientes em UTI, pacientes com doenças graves que são mais suscetíveis a infecções oportunistas. E como são classificados esses antifúngicos? Os antifúngicos são classificados em dois grupos segundo a sua origem, que são os antifúngicos naturais, também chamados de antibióticos antifúngicos, e os antifúngicos sintéticos. Os antifúngicos naturais são aqueles que são encontrados naturalmente em micro-organismos vivos. Dentro desse grupo, a gente pode destacar os polienos e as equinocandinas. Já os antifúngicos sintéticos são aqueles que são produzidos em laboratório e advêm de modificações. Dentro desse grupo, a gente pode destacar os azóis e as primidinas fluoradas. Esses fármacos eles vão ser retratados posteriormente, mais especificamente. Além dessa classificação, eles também são divididos, segundo seu local de ação, em tópicos e sistêmicos. Os fármacos tópicos são indicados para tratar infecções superficiais, infecções locais, como infecções de pele, que são as dermatofitoses, e infecções, por exemplo, da mucosa oral, como é o caso da candidíase eritematosa. Então, esses fármacos tópicos são muitas vezes empregados como forma de pomada. Já os fármacos sistêmicos são aqueles que são indicados para tratar infecções mais profundas, que são aquelas infecções que atingem a circulação sistêmica, chegando em outros tecidos. E aí a gente tem os comprimidos e aqueles fármacos de administração intravenosa. Agora vamos falar um pouco sobre as características desses antifúngicos. É importante salientar sobre a toxicidade dos antifúngicos. Mas qual a causa dessa toxicidade? Bom, as células fúngicas elas são semelhantes estruturalmente às células humanas. E isso acaba por dificultar o desenvolvimento de agentes antifúngicos específicos. Por quê? Porque torna-se difícil encontrar um alvo molecular exclusivo de uma célula fúngica. Então, possa ser que, em algum caso, o antifúngico haja sobre uma estrutura de uma célula humana, ao invés de agir em um alvo molecular de uma célula fúngica. Por quê? Porque ela não é exclusiva. Devido a essa toxicidade, quando se faz a necessidade de utilização de antifúngicos sistêmicos, é importante que se tenha uma supervisão médica. Bom, quais características um antifúngico tem que ter para ele ser ideal? Inicialmente, é necessário que ele tenha um amplo espectro de ação. O que é que isso quer dizer? Um antifúngico, para ser ideal, ele tem que agir em uma diversidade de espécies patogênicas. Isso dificilmente é encontrado nos antifúngicos atuais. Além disso, ele tem que ter uma baixa toxicidade. Então, tem que ter uma quantidade de reação adversa mínima, o que também é difícil de ser encontrado
atualmente, devido aos fatores que já foram relatados. Uma outra característica de um antifúngico ideal é ter uma excelente penetração no líquido cefalorraquidiano, na urina e no osso. Por quê? Porque esses tecidos são de difícil acesso. Então, uma vez que uma infecção fúngica se instaura ali, dificilmente ela vai conseguir ser controlada. Além disso, ele tem que ter múltiplas vias de administração. Então, ser administrado tanto por forma parenteral quanto interal. Antes de adentrar nos antifúngicos especificamente, é importante falar um pouco do histórico de descoberta desses antifúngicos. Aqui eu trouxe de forma resumida, com dados aproximados, não tem todos os antifúngicos, para a gente conseguir ter uma noção de como foi a descoberta desses antifúngicos. Os primeiros antifúngicos foram descobertos na década de 50 e 60. Eles foram isolados de micro-organismos vivos, então esses micro-organismos produziam substâncias, no caso antibióticos naturais, para inibir a produção de outros micro-organismos, no caso, fungos. Então, os primeiros antibióticos naturais a serem isolados foram a griseofulvina e a anfotericina. Posteriormente, 10 anos depois, na década de 70, surge de forma sintética em laboratório a flucitosina, o clotrimazol e o miconazol. O miconazol, na sua forma intravenosa, só vai ser produzido na década de 80, anos depois. Nessa década de 80 também surge o cetoconazol, o fluconazol e o itraconazol. É importante aqui salientar acerca do cetoconazol, que é um dos antifúngicos mais amplamente utilizados no mundo. E o fluconazol, ele vem substituindo o cetoconazol em algumas prescrições, quando é a necessidade da utilização sistêmica, né, porque ele só existe na forma sistêmica, não tem ainda na forma tópica, por ser menos tóxico e mais seletivo. Bom, e atualmente a gente tem alguns antifúngicos em fase de pesquisa clínica. São eles o voriconazol, o posaconazol e o ravuconazol. Agora eu vou falar sobre os alvos moleculares dos antifúngicos. Então, qual o mecanismo de ação desses antifúngicos? A gente já viu que um fármaco ele precisa selecionar um alvo molecular, que é o local onde ele vai agir na célula que você quer eliminar. Então, um alvo molecular dos antifúngicos é o retículo endoplasmático. Então, existem grupos de antifúngicos que vão agir no retículo endoplasmático do fungo, inibindo a síntese de ergosterol. Então, o retículo endoplasmático é responsável por essa síntese e esses antifúngicos vão agir ali, impedindo que o ergosterol seja formado. A gente viu que o ergosterol é um colesterol que se apresenta na membrana plasmática dos fungos e é responsável por garantir rigidez à membrana que é fluida. Uma vez inibindo a síntese desse composto, há uma desestabilização nessa membrana plasmática. A gente tem dois grupos de fármacos que agem dessa forma: as alilaminas e benzilaminas e os azóis. Então, eles têm como produto final a inibição da síntese do ergosterol, mas agem por meios diferentes. As alilaminas e as benzilaminas, que incluem a terbinafina, a naftifina e a amlofina, eles agem inibindo a enzima esqualeno epoxidase. Essa enzima ela é responsável por transformar o esqualeno em esqualeno epóxido, que depois é transformado em lanocerol, sendo esses componentes intermediários do ergosterol. Então, uma vez inibindo essa transformação, não tem como a gente chegar no produto final do ergosterol. Já os azóis vão agir agora inibindo outra enzima, que é a 14-alfa-desventilase. Essa enzima ela transforma o lanocerol em ergosterol diretamente. Então, o que vai acontecer é um acúmulo de lanosterol e, consequentemente, não há produção de ergosterol. O fuso mitótico das células fúngicas também corresponde a um alvo molecular dos antifúngicos. Nesse caso, a griseofulvina vai agir nesse fuso mitótico. O fuso mitótico ele é constituído de microtúbulos
e é responsável pela correta divisão celular. A Grisia fulvina, ela vai agir especificamente nas tubulinas, que são proteínas associadas aos microtúbulos, e uma vez agindo ali, vai inibir a síntese desses microtúbulos. Sem microtúbulos não tem como ocorrer a correta organização do fuso mitótico. Então, a divisão celular desses fungos, ela fica debilitada, não ocorre corretamente. Outro alvo molecular dos antifúngicos é o DNA. Então, a gente tem aí fármacos, no caso a flucitosina, que agem diretamente no núcleo da célula fúngica, inibindo a síntese de ácidos nucleicos. Como o DNA é responsável pelo armazenamento e pela transmissão da informação genética, se inibe essa síntese, não vai haver replicação do fungo. A anfotericina tem como alvo molecular a membrana plasmática do fungo. Então, a membrana plasmática ela é responsável por permear seletivamente o que entra e o que sai da célula, e dessa forma, esse grupo de fármacos vai agir ali na membrana, nos esteróides da membrana, fazendo a desestabilização dela. Uma vez desestabilizada, o que vai ocorrer é uma alteração nessa permeabilidade e, consequentemente, o extravasamento de componentes do meio intracelular. Por fim, as equinocandinas têm como alvo molecular a parede celular dos fungos. A gente viu que essa parede celular é responsável por garantir proteção, resistência a variações osmóticas, além de permitir trocas hidroeletrolíticas. Então, esses fármacos antifúngicos, eles vão agir ali na parede celular, inibindo a síntese da 1,3-beta-glicano, que é um componente-chave dessa parede. E uma vez inibido, o que ocorre é uma perda da integridade dessa parede e, consequentemente, a lise celular. Dando início aos antibióticos antifúngicos, vou falar sobre a anfotericina, que é também chamada de anfotericina B. É uma mistura de substâncias antifúngicas derivada de cultura de Streptomyces. Estruturalmente, estas são moléculas muito grandes, chamadas de macrolídeos, que pertencem ao grupo poliênico dos agentes antifúngicos, ou seja, ligam-se a esteróides na membrana celular de fungos, principalmente ao ergosterol. Tal como ocorre com outros antibióticos polienos, o local de ação da anfotericina é a membrana celular fúngica, onde interfere na permeabilidade e as funções de transporte, ao formar grandes poros na membrana. O centro hidrofílico da molécula, ele cria um canal iônico transmembrana, causando graves alterações no equilíbrio iônico, incluindo perda de potássio intracelular. A anfotericina tem ação seletiva, ligando-se avidamente às membranas dos fungos e de alguns protozoários, menos avidamente às células dos mamíferos e não se ligando de forma alguma às bactérias. A base dessa especificidade relativa é a grande avidez do fármaco pelo ergosterol. Esse fármaco ele representa o padrão ouro no tratamento de infecções disseminadas causadas por micro-organismos, incluindo os aspergilos e cândida. Os efeitos adversos mais comuns da anfotericina é a reação com calafrios, febre, tremores e cefaleias, que ocorre durante a infusão do fármaco. Reações de hipotensão e de anafilaxia ocorrem nos indivíduos mais severamente afetados. Outros efeitos adversos que podemos citar é a toxicidade renal, a hipocalemia e a hipomagnesemia. Aspectos farmacocinéticos da anfotericina. Ela é muito pouco absorvida quando administrada oralmente, e essa via é usada apenas para o tratamento das infecções fúngicas do trato gastrointestinal superior. Ela pode ser utilizada topicamente, mas no caso das infecções sistêmicas, é em geral administrada através da formulação em lipossomos ou outras preparações que contenham lipídios, por infusão intravenosa lenta. Isso melhora a farmacocinética e reduz o peso considerável dos efeitos adversos. Esse fármaco está fortemente ligado à proteína, penetrando pouco nos tecidos e nas membranas, embora ela seja encontrada em concentrações bastante elevadas nos exudatos inflamatórios e
possa atravessar a barreira hematoencefálica mais prontamente quando as meninges estão inflamadas. A anfotericina intravenosa é essencial no tratamento da meningite criptocócica, muitas vezes com a flucitosina. É eliminada muito lentamente através do rim, sendo seus traços encontrados na urina por 2 meses ou mais após o fim da administração. A nistatina, também chamada de fungicidina, é um antibiótico macrolídeo poliênico e com estrutura similar à da anfotericina e com o mesmo mecanismo de ação. Ele é administrado por via oral, mas não é absorvido através das membranas mucosas ou da pele, e seu uso é limitado principalmente às infecções por cândida na pele, nas membranas mucosas e no trato gastrointestinal. Os efeitos adversos podem incluir náusea, vômito e diarreia. A griselfuvina é um antibiótico antifúngico de pequeno espectro, que foi isolado das culturas do fungo Penicillium griselfuvum. O seu mecanismo de ação consiste em interferir na divisão celular, ou seja, na mitose, pela ligação com os microtúbulos fúngicos, o que acaba inibindo na sua função e, consequentemente, rompendo o arranjo do fuso mitótico, o qual tem como principal função separar os cromossomos durante a divisão celular, o que garantiria a distribuição nas células filhas. Bom, esse antifúngico ele pode ser usado para tratar tanto as infecções da pele quanto as infecções das unhas. É administrado oralmente, é um antifúngico pouco hidrossolúvel, ou seja, ele é pouco solúvel em água, e a absorção ela varia de acordo com o tipo de preparação, principalmente com relação ao tamanho da partícula. É captada seletivamente pela pele recém-formada e concentrada na queratina. A queratina é uma proteína que forma uma camada que envolve as células da epiderme. Sobre os seus efeitos adversos, eles são pouco frequentes, mas mesmo assim podem causar alterações gastrointestinais, dores de cabeça e fotossensibilidade, que é uma reação de sensibilidade da pele quando ela é exposta à luz solar. Pode gerar também algumas reações alérgicas, como erupções cutâneas e febre. As equinocandinas. As equinocandinas compõem-se de um anel de 6 aminoácidos, juntamente com uma cadeia lateral lipofílica. Eles são derivados da equinocandina B, um antifúngico natural encontrado na espécie de fungo Aspergillus nidulans. Seu mecanismo de ação, como já foi visto, é inibir a síntese do 1,3-beta-glicano, um polímero encontrado na parede celular fúngica, responsável pela manutenção dessa parede. Na sua ausência, ocorre então a perda da integridade dessa parede e, consequentemente, a lise da célula. Eles são fungicida para cândida, ou seja, elimina efetivamente esse fungo, e fungistático para os aspergillos, ou seja, ele inibe a proliferação dessa espécie. Dentro do grupo dos fármacos sintéticos, a gente vai destacar os azóis, que são agentes fungistáticos de amplo espectro de atividade, ou seja, eles agem em inúmeras espécies de fungos patogênicos. Os azóis são divididos em imidazóis e triazóis, de acordo com o número de nitrogênios, ou seja, de heteroátomo, no anel aromático. Dentro dos imidazóis, a gente encontra o cetoconazol, o miconazol, o fenticonazol, o econazol, clotrimazol e tioconazol. E dentro dos triazóis, a gente encontra o itraconazol, o fluconazol e o posaconazol. E qual é o mecanismo de ação desses azóis? Já foi visto que eles inibem a enzima fúngica do citocromo P450, que é a lanosina 14-alfa-desmetilase. Essa enzima é responsável pela conversão do lanosterol em ergosterol, e uma vez inibida, não tem como haver essa conversão. Então, vai haver um acúmulo do lanosterol. Nessa imagem, a gente percebe uma membrana celular fúngica com o ergosterol acoplado, e logo embaixo a gente percebe a administração de um azol
que vai se localizar, né, vai agir nessa membrana celular e inibindo a alfa-desmetilase. Uma vez inibida, vai ter o acúmulo de lanocerol, que é tóxico também para a célula, e vai ter uma alteração na fluidez da membrana. Consequentemente, vai ocorrer a lise da célula e a inibição da replicação do fungo. Bom, o azol é indicado para tratar infecções de fármacos resistentes à anfotericina, e os imidazóis e triazóis diferem aí na ligação a esse citocromo P450. Dentro do grupo dos imidazóis, um fármaco importante é o cetoconazol. Em relação à sua farmacocinética, o cetoconazol ele é utilizado tanto topicamente quanto sistemicamente, então ele existe em forma de pomada, shampoo, comprimido. Ele é bem absorvido por via oral, especialmente em pH ácido. Então, quando o paciente ele faz o uso de antiácidos, essa absorção ela é dificultada e diminuída. Ele é amplamente distribuído nos tecidos e nos líquidos corporais, só que ele não atinge concentrações terapêuticas no sistema nervoso central. Então, ele não consegue atravessar a barreira hematoencefálica e tratar essas infecções que atingem esse sistema. Então, só consegue em altas doses. A sua meia-vida plasmática de 8 horas é metabolizado no fígado e eliminado na bile e na urina. Em relação à sua farmacodinâmica, o cetoconazol ele é eficaz sobre vários tipos de micro-organismos, então tem um amplo espectro de ação. É utilizado para tratar candidíase, dermatite, tínia, que é a impinge, infecções pulmonares. O seu mecanismo de ação, assim como de outros azóis, é inibir a enzima 14-alfa-desmetilase. Como ele age no complexo CYP450, quando utilizado em associação, né, com outros fármacos que são metabolizados por essa CYP, ocorrem interações medicamentosas. Então, quando utilizado juntamente com ciclosporina, astemizol e rifampicina, há o acúmulo, né, aumento da concentração desses fármacos e, consequentemente, aumenta a toxicidade. Gera efeitos adversos. Alguns efeitos adversos do cetoconazol toxicidade hepática, mesmo que rara. Além disso, pode causar alterações gastrointestinais, formação de pruridos. E um ponto a ser destacado é que é comum a recidiva após o tratamento aparentemente bem sucedido com o cetoconazol. Falando um pouco sobre miconazol, ele é utilizado de forma tópica, ou seja, é utilizado no local da manifestação do fungo, frequentemente como gel. No caso de infecções orais e outras infecções do trato gastrointestinal ou infecções fúngicas da pele ou das mucosas. Nesse caso, caso ocorra uma grande absorção sistêmica, as interações farmacológicas podem ser um grande problema para o paciente. O seu mecanismo de ação, como já foi explicado por Railane, está baseado na inibição da biossíntese de ergosterol do fungo e alteração da composição de outros componentes lipídicos da membrana do fungo, o que resulta na necrose destas células. É usado no tratamento da candidíase oral, principalmente, sendo ativo contra todos os fungos patogênicos, exceto aspergillus e ficomicetes. Do grupo triazol, nós temos o fluconazol, que ele é bem absorvido pelo organismo. Ele é muito indicado para uma série de infecções fúngicas, como dermatomicoses, vários tipos de candidíase. Ele é administrado de via oral ou intravenosa, possuindo uma meia-vida de 25 horas no organismo e sendo eliminado na urina. As principais reações adversas que ele pode apresentar são desconforto epigástrico, diarreia, náuseas e pode provocar também erupções cutâneas e alterações nas enzimas hepáticas, não sendo tão comum esses dois sintomas. O itraconazol ele é indicado para série de tratamentos de infecções fúngicas de olhos, bocas, pele, vagina, uma série de dermatófitos. Sua administração pode ser feita de via oral, porém, depois da absorção, que é variável, ela acaba sofrendo uma grande metabolização hepática. Na formulação onde o fármaco ele é retido em bolsas de beta-ciclodestrina, ele pode ser administrado por via intravenosa, superando assim então o problema da absorção variável.
Então, sua meia-vida na administração oral é de 36 horas, sendo eliminado também na urina como fluconazol. Suas reações adversas são hepatotoxicidade, síndrome de Stevens-Johnson, alterações gastrointestinais, cefaleia, reações alérgicas na pele. Bom, além dos já citados, existem outros azóis, não menos importantes, dos quais eu vou falar algumas poucas características agora. A começar sobre o clotrimazol, que interfere no transporte de aminoácidos para o interior do fungo por ação na membrana celular. Ele é ativo contra uma ampla gama de fungos, incluindo a cândida. Algumas vezes esses fármacos eles são combinados com glicocorticoides anti-inflamatórios para uma melhor eficácia na área do tratamento. Na odontologia, eles são eficazes tanto na profilaxia quanto no tratamento da candidíase orofaríngea. Sobre o econazol, ele é indicado para o tratamento tópico de micoses superficiais causadas tanto por dermatófitos quanto em leveduras. O tioconazol ele tem seu mecanismo de ação duplo, uma vez que em baixas concentrações desenvolve um efeito fungistático, que se relaciona com a inibição da biossíntese de seu funcionamento. Já em concentrações elevadas, que é o seu segundo mecanismo de ação, ele atua como fungicida, por sua ação direta na parede celular do fungo. Sobre o ciconazol, eles são usados apenas em aplicação tópica, ou seja, é usado no lugar do corpo em que se manifesta o fungo. O posaconazol, ele é usado para tratar a candidíase orofaríngea, incluindo em pacientes com doença refratária a itraconazol e a fluconazol, ou seja, eles reagem pouco ou não reagem mais a esses fármacos. E, por fim, o voriconazol, que, assim como o posaconazol, eles são usados principalmente no tratamento de infecções graves que ameaçam a vida do paciente. Falando sobre a flucitocina, uma das suas principais características é a sua efetividade contra uma certa faixa limitada de infecções fúngicas sistêmicas. Se ela for administrada de maneira isolada, pode ocorrer resistência a esse fármaco. Por isso que frequentemente ela é administrada juntamente com outros fármacos. Seu mecanismo de ação consiste na conversão do antimetabólito 5-fluorouracila nas células fúngicas. Esse antimetabólito ele inibe o timidilato sintease, que é uma enzima-chave na síntese do DNA, e, portanto, inibe a síntese de DNA. A flucitocina ela é administrada por infusão intravenosa, uma vez que alguns pacientes eles podem não estar em condições de tomar o medicamento por via oral, e ele também pode ser administrado por via oral. Ele é amplamente distribuído por todos os líquidos corporais, incluindo o líquido cefalorraquidiano. Cerca de 90% são eliminados sem alteração pelos rins e a meia-vida plasmática é de 3 a 5 horas. Sobre os seus efeitos adversos, incluem distúrbios gastrointestinais, anemia, neutropenia, que é a redução da contagem de neutrófilos, trombocitopenia, que é a produção insuficiente de plaquetas, e alopécia, que é a perda de cabelo. Mas esses em geral são controláveis. Foi relatada também hepatite, porém é raro. A terbinafina é um composto fungicida queratinofílico, é altamente lipofílico e é ativo em uma ampla gama de patógenos da pele. É útil principalmente nas infecções das unhas. Sobre o seu mecanismo de ação, ele consiste em inibir de modo seletivo a enzima esqualeno-epoxidase, que está envolvida na síntese de ergosterol a partir do esqualeno na parede celular fúngica.
O acúmulo desse esqualeno na célula é tóxico para o fungo. Quando usada para tratar infecções fúngicas nas unhas, por exemplo, é administrada oralmente, sendo absorvida e captada pela pele, pelas unhas e pelo tecido adiposo. Se for administrada topicamente, penetra na pele e nas membranas mucosas. Sobre os seus efeitos adversos, eles são raros, mas incluem alterações gastrointestinais, erupções cutâneas, coceira, dores de cabeça e tonturas. Foram relatados também dores articulares e musculares e, mais raramente, hepatite. A naftifina tem como derivado o aliamino. A sua ação fungicida vai contra um amplo espectro de micro-organismos dermatófitos. Exerce também uma ação fungistática contra leveduras, principalmente contra a cândida. Seu mecanismo de ação é semelhante à terbinafina, que atua inibindo a enzima esqualeno-epoxidase, que está envolvida na síntese de ergosterol a partir do esqualeno na parede celular fúngica. E o acúmulo desse esqualeno ele é tóxico para o micro-organismo. Após a aplicação tópica a 1%, que pode ser creme ou gel, a absorção sistêmica é de cerca de 4 a 6%. Sua meia-vida é de 2 a 3 horas e tanto a naftina intacta como seus metabólitos, eles são eliminados pelas vias fecal e urinária. Sobre suas reações adversas, elas incluem irritação local, ardor, enrubescimento, que é a vermelhidão, sensação de queimação e agulhadas, normalmente moderadas e transitórias, que não obrigam a suspensão do tratamento. Por fim, temos a amorofina, que tem seu efeito fungistático e fungicida baseado na alteração da membrana da célula fúngica, modificando principalmente a biossíntese do esterol. Simultaneamente, a redução do teor de ergosterol ocorre um acúmulo de esteróis incomuns, de estrutura não plana. A amorofina está disponível como esmalte para unha, mostrando sua eficácia nas onicomicoses, que é uma infecção causada por fungos que se alimentam da queratina. A queratina é aquela proteína que forma a maior parte das unhas. Pode ser usado na odontologia e em dentaduras associadas à estomatite por cândida. As suas reações adversas elas podem ser muito raras, com sensação de queimação na pele, reações raras que causam alterações nas unhas, descoloração das unhas, onicólise, que é o descolamento da unha do leito, onicorrexe, que quando deixa as unhas frágeis e quebradiças, porém essas reações elas podem ter sido provocadas pelo próprio fungo. Existem também as reações com frequência desconhecidas, que são as reações reportadas pós-comercialização, que a frequência não pode ser estimada a partir dos dados disponíveis, que é a hipersensibilidade, que é a reação alérgica sistêmica, dermatite de contato, eritema, um prurido, uma urticária e bolhas. Bom, diante das informações coletadas, diante dos estudos feitos sobre os fungos, sobre suas infecções e sobre os antifúngicos, nós concluímos que existem milhares desses micro-organismos, cada um com suas características distintas ou semelhantes, sendo possível, dessa forma, diferenciá-los e classificá-los. Sobre os fungos patológicos, as infecções são muito comuns entre a população, inclusive em pessoas saudáveis, que apresentam geralmente uma infecção mais branda. Porém, torna-se uma infecção grave quando o sistema imunológico ele é comprometido ou
quando o fungo atinge a circulação sistêmica. De acordo com o fungo patogênico e a infecção que esse fungo pode causar, são usados diferentes antifúngicos com diferentes farmacodinâmicas e com diferentes farmacocinéticas. Como muitas infecções são superficiais, alguns são aplicados de modo tópico. Porém, quando o fungo ele atinge a circulação sistêmica, há necessidade de antifúngicos administrados por via intravenosa, podendo ser bastante tóxicos, e geralmente eles são combinados com outros fármacos. Por fim, é importante salientar a capacidade que alguns fármacos estão adquirindo de resistir que alguns fungos estão adquirindo de resistir a certos fármacos, além do surgimento de novas cepas de fungos patogênicos e o aumento de infecção devido à deficiência do sistema imunológico. Sendo assim, surge a necessidade de avanços científicos no intuito de aprimorar e produzir fármacos mais eficazes, ou até mesmo o desenvolvimento de vacinas antifúngicas, com o propósito de garantir mais saúde, mais qualidade de vida e mais expectativa de vida à população.